noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui. Meu nome é Fernanda e é com muita alegria no meu coração que hoje eu vim fazer esse pequeno estudo junto ao Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E agora vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, pedimos a proteção e o amparo de toda a espiritualidade amiga, da nossa querida Teresa d'Ávila, de todos os nossos guias e mentores espirituais, Senhor, para que possamos ter uma noite produtiva de estudos e sempre com Jesus. E que Mestre Jesus, Mestre, possa sempre estar conosco, nos auxiliando e nos protegendo. Que seja em nome do nosso querido Mestre Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome da nossa querida Teresa d'Ávila, que pedimos a proteção e amparo para darmos por iniciado esse estudo. E assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, hoje nós vamos fazer o estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, Amai vossos inimigos. O item 1, retribuir o mal com o bem. E esse item nos diz assim: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudar somente os vossos irmãos. O que fazem mais do que os outros? Os gentis também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. São palavras de Jesus, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48 e 20. Então, dentro da doutrina espírita, o que nós aprendemos? Que nós somos espíritos. E a partir do momento que nós aprendemos que nós somos espíritos, nós vamos compreender melhor a nossa vida. Em qual sentido? Nós vamos entender que tudo que nós fazemos aqui, nesse momento atual, todas as nossas ações, elas não vão simplesmente terminar aqui. Quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós vamos poder rever essas ações e quando nós voltarmos novamente à matéria, essas ações que nós tivemos vai influenciar muito na construção da nossa próxima reencarnação. Então, por que Jesus fala para a gente, nos alerta sobre a questão da gente retribuir o mal com o bem? Justamente por conta disso. Porque a nossa encarnação é para ser vivida da melhor forma possível. Nós devemos fazer amigos, porque sabemos que a partir do momento que nós fazemos amigos, nós vamos nos sintonizando com o bem. E cada vez mais que a gente vai se sintonizando com o bem, a espiritualidade amiga nos ajuda para que a gente consiga vivenciar todos os tormentos do nosso dia a dia, todos os desafios do nosso dia a dia, com mais força, com mais coragem. E a nossa querida Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, ela fala isso para a gente, que ela temia os inimigos, mas a partir do momento que ela se coloca no trabalho do bem, a partir do momento que ela se coloca junto com Cristo, para trabalhar, para se dedicar, ela começa a perceber que esses ataques, que essas situações não mais a afligem. Por quê? Porque ela estava junto do Senhor. Então é isso que Jesus fala para a gente, que a gente se coloque no nosso dia a dia junto com Jesus, porque a gente vai conseguir vencer. Ah, se um companheiro falou assim comigo, se alguma coisa assim aconteceu, que a gente deixe as coisas, a gente viva a nossa vida de uma forma mais leve. Porque quando nós ficamos aborrecidos com tudo, queremos gritar, fazer um monte de situações, a gente vai fazendo a nossa vida ficar mais pesada. E a gente faz, como as pessoas falam, a tempestade em copo d'água, e as situações vão ficando cada vez mais complicadas para nós mesmos. E nós devemos ver a vida de uma forma leve, de uma forma equilibrada e ter a certeza de que nós estamos aqui para construir cada vez mais um futuro melhor que depende da gente. A nossa felicidade ela não está na mão de ninguém e também não está no exterior, está no interior, é dentro de nós. Nós é que temos que aproveitar a cada momento para adquirir um aprendizado. Se tem uma pessoa complicada no nosso caminho, é porque nós devemos aprender algo com ela.
e a gente precisa adquirir resistência espiritual. E a gente só adquire resistência espiritual vivenciando essas situações. Vai ser um companheiro, às vezes, um pouco mais complicadinho no meu trabalho, na minha casa, na minha vida de relação. Independente de onde esteja esse companheiro, a gente precisa olhar para esse companheiro como um irmão. A gente sabe que tem muitos momentos que é um pouco complicado para a gente. Por quê? Porque nós ainda temos orgulho, vaidade, essas questões que fazem com que as nossas potencialidades de espírito sejam abafadas pela matéria. Então a gente quer viver muito aqui o agora. Aí por isso que a gente pensa, eu não vou perdoar aquele determinado irmão, eu não vou fazer isso. Só que a gente esquece que nós somos espíritos, né? Que nós temos um futuro grandioso e que isso aqui é somente uma passagem, né? Nós somos, nesse determinado momento, estamos revestidos por essa matéria, cada um na sua forma, de acordo com o que precisa para poder crescer, para desenvolver, de acordo com as suas provas, mas essa matéria daqui um dia vai ficar e nós vamos levar junto conosco tudo que nós fizemos. Então a gente precisa, quando chegar ao outro lado da vida, apresentar boas obras, né? Dizer assim, Senhor, me esforcei, sabe, consegui, não tudo, mas grande parte eu consegui. A gente já tem essa capacidade, a gente já consegue isso. Basta a gente colocar esses ensinos dentro do nosso coração. E é o que Jesus fala aqui. O que ele vai falar dos fariseus, né? E fala dos escribas. Os escribas eram pessoas que escreviam na época, que ganhavam muito dinheiro com esses ofícios, faziam, porque antigamente era muito difícil, né? As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, então tinha essa profissão dos escribas, né? E os fariseus eram as pessoas que seguiam aquela lei ali, né? A lei mosaica, e muitas das vezes com muita rigidez. Então, e o que Jesus está comparando esses companheiros? Não adianta só a gente ter a rigidez, não adianta a gente ter um ensinamento todo, né? Falar o evangelho de cós salteado, o livro dos espíritos de cós salteado, se a gente não traz para dentro do nosso coração. É isso que Jesus fala para a gente. E uma das coisas é essa questão da gente olhar os nossos irmãos de caminhada e perceber que aquele companheiro precisa de uma ajuda. Porque se ele está vendo desse jeito, se ele é revoltado, se ele está me atacando de certa forma, eu preciso olhá-lo como uma pessoa que precisa de ajuda. E para isso a gente precisa orar. Porque a oração ela vai nos sustentar, ela vai nos equilibrar todos os momentos. Mesmo quando a gente, né, titubear, como fala Baltazar, no Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, quando ele fala para a gente que a nossa fé ainda é muito vacilante, mesmo quando a gente, né, tiver esses momentos, que a gente volte rápido, que a gente volte para o prumo, que a gente volte para Jesus, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Porque quando a gente se reconcilia com o irmão de caminhada, é importante para nós mesmos, porque nós estamos ali retirando aquela marca que fica como chaga no nosso perispírito quando a gente não perdoa, quando a gente age sempre com irritabilidade. Então a gente está retirando aquela marca e nós estamos acendendo a nossa luz, porque é como Jesus falou para a gente, faça brilhar a vossa luz. Como é que a gente vai fazer brilhar a nossa luz, né? Porque cada um de nós tem uma luz. Como é que a gente faz brilhar essa luz? A partir do momento que a gente entra em contato com esses ensinamentos, a gente se esforça para vivenciá-los. É como Kardec fala, se reconhece o verdadeiro espírito aquele que está pronto? Não, mas aquele que doma suas más inclinações. Então, a todo momento, a gente estudando Kardec e a gente estudando Jesus, a gente vai entendendo que a gente precisa domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências para que a gente seja feliz. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu olhar aquele irmão, tá, ok, tudo bem, eu preciso aprender, a gente precisa caminhar. Porque a partir do momento que o outro também tem suas dificuldades, a gente também tem as nossas dificuldades. A gente precisa caminhar juntos. A gente precisa aprender isso. Então, quando a gente está em sintonia, como a nossa querida Teresa d'Ávila fala pra gente, com Cristo, nada nos perturba. Porque a gente tem a certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Ela até fala uma parte sobre isso, né? Que até quando Deus deixa com que certas pessoas, de certa forma, causa um pouco de perturbação na nossa vida, Deus permite por conta de quê? Para que a gente aprenda, como a gente já falou aqui, tudo é aprendizado. Para que a gente aprenda o quê? Peraí, se eu responder fulano assim,
Se eu tiver essa atitude grosseira assim, isso vai criar uma bola de neve. E aí eu preciso me acalmar, eu preciso me equilibrar, né? E prestar atenção. Peraí, vai valer a pena essa bola de neve? Vai valer a pena eu continuar nessa irritação? Vai valer a pena eu continuar alimentando essa diversidade? Pensar como espírito imortal, não pensar como matéria. Vai valer a pena? E a gente vai chegar à conclusão que não. E aí é isso que Jesus fala pra gente. Pra gente a todos os momentos retribuir o mal com o bem. A calúnia, deixa o outro falar. Se o outro está falando e a gente não fez aquilo, a gente fala, Jesus, me ajude a passar por isso, porque eu estou tendo que aprender alguma coisa com essa situação. Mas enfim, que todos os momentos da nossa vida a gente recorra à espiritualidade amiga, a gente recorra a Jesus, a gente recorra a Deus, porque eles estão nos ajudando, eles estão nos orientando. O caminho para ser seguido a gente já sabe. Agora a gente precisa segurar na mão da espiritualidade e falar assim, estou junto com vocês, eu vou conseguir. Eu sempre gosto de lembrar de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, quando ele se ajoelha e ele vê a figura de Jesus, ele fala, mestre, o que queres que eu faça? Mas ele não fala da boca para fora, ele fala realmente com sentimento, ele fala realmente se colocando junto com Jesus, que é o que a gente a cada dia está construindo dentro de nós. A gente sabe que estamos passando por momentos de muitas transtornos em tudo, em todos os cenários da nossa vida, cada um de nós. Mas o que a gente não pode nunca é deixar com que essas situações ocorram e a gente se amargure por conta delas. Não, a gente tem que estar sempre com força e tudo passa. Como a nossa querida Maria de Nazaré disse para o Chico, tudo passa, que a gente tenha certeza no nosso coração de que tudo vai passar e que a gente cada vez siga com a espiritualidade, porque é muito bom ser bom. A felicidade real, não a felicidade passageira, a felicidade real, a felicidade da gente fazer amigos, a felicidade da gente conseguir olhar para aquele companheiro que tanto nos machucou e falar assim, companheiro, ok, foi isso que aconteceu, mas eu não quero mais ficar nessa bola de neve, eu não quero mais sofrer. Por isso, faço a minha prece para que a gente dissolva isso. Ah, mas o companheiro não quis. Aí é uma situação do companheiro. Você tirou o seu nó. Você desfez essa situação. Você vai ter a sua consciência tranquila de que você não tem mais nada contra aquele companheiro de caminhada. Porque nós somos responsáveis. Cada um de nós é responsável pelo que pensa, pelo que deseja, pelos sentimentos e pelas ações. Eu não posso controlar o que o outro vai fazer. Agora eu posso e devo me controlar. O que o outro vai fazer com aquela determinada ação, com o que eu estou demonstrando para ele, isso é uma questão do outro. Agora eu tenho que olhar para mim e prestar atenção. O que eu devo fazer para eu ser feliz. Por isso que Jesus falou para a gente, vigiar e orar. Não é vigiar a vida do outro, é a gente, as nossas ações. Porque quando a gente vai se vigiando, e por que o mestre falou orar? Como a gente já falou aqui, porque a oração vai me dando aquela sustentação, aquela força, aquela coragem para eu levantar a cada dia e falar, vamos lá, vamos vencer, vamos seguir, vamos ser bons, vamos construir essa felicidade a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos dê ânimo, coragem e fé. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, querida Teresa d'Ávila, que possamos, Senhor, com todos os ensinamentos que tivemos aqui hoje, o plano espiritual vai nos ajudando, através da doutrina de Jesus, codificada pelo nosso querido Allan Kardec, a gente possa sempre colocar em prática nos nossos dia a dia, se esforçar para colocar em prática, Senhor. Que a espiritualidade abençoe cada um dos companheiros que aqui estiveram com a gente sintonizados, Mestre. Possa dar paz, ânimo e coragem para cada um de nós. E que a gente tenha muita força para vencer a nós mesmos e coragem para continuar
sempre com Jesus e no caminho do bem. Que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Teresa d'Ávila, que pedimos a permissão para darmos por encerrado, Senhor, esse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus.